aqui hoje para compartilhar um pouco do saber Calunga, né? Nesse videocast vamos estar aí apresentando uma oficina de como produzir o adobe Calunga. O adobe é aquele da forma origem assim, das comunidades, que vem aprendido e ensinado da ancestralidade e até as gerações que ainda seguem. Eu trago hoje aqui umas ferramentas que são as básicas e necessárias assim, para produção, né? Para a produção do tijolo de adobe. Que aí a gente se começa que o que não pode estar faltando é a nossa forma. Essa é uma forma metal que na nossa origem, na comunidade, era feito de madeira, né? Mas esse aqui já agiliza um pouco o nosso processo por ela não precisar ficar lavando toda hora. Então, por ela ser um material de ferro, o barro vai soltar com mais facilidade. Você não precisa toda hora aí estar lavando. Essa minha forma aqui, ela tem uma dimensão de 12 por 12 e 12 de altura por 30 de comprimento. É uma ferramenta que não pode faltar na produção do adobe, no caso, no nosso adobe Calunga. Uma enxada também, porque também você pode se usar uma outra ferramenta que é semelhante à enxada, que é o enxadão, que é mais apontulado e tal. Se você vai cavar no chão, é necessário que seja um enxadão. No meu caso, a minha terra está no monte, né, amontoada, é terra que a gente compra no caminhão. Então eu uso a enxada, que é necessário você estar misturando e abrindo o barro para que coloque a água. E aí a gente tem a pá, que também é de suma importância, que era para que você possa pegar aquele barro depois de pronto, depois de pisado, e estar colocando no carrinho e levando até o espaço da utilização desse barro, que é o terreiro, né? Que aí é onde você vai estar colocando a forma apoiada no chão, pegar o barro do carrinho e estar dando fórmula a esse barro pisado, que é o barro massado, que aí na nossa cultura a gente se produzia e ainda costumamos, quando pode, né? Agora nós estamos num momento de epidemia, que na verdade era para estar tendo uma oficina com pessoas, que é um processo mais prático, se torna mais elegante também e é o ensinamento prático. Que aí você se tem essas ferramentas, a terra e o espaço no qual vai ser produzido. E aí você tem o processo todo ali com alegria, meio de música de ciranda, uma sussa, assoviando e até mesmo alguns cantos que se traz uma conexão muito boa com a terra, né? E esse processo todo também se traz aí uma terapia, porque você pisar na terra, é você brincar com o barro, é você estar ali dando fórmula, né? Dando forma a uma matéria. Tragamos aí o ponto, então, importante da importância de construir com adobe. Você vai ter uma temperatura muito boa. Se aqui fora está muito quente, lá dentro vai estar fresca. Se fora estiver muito frio, lá dentro vai ter uma temperatura ambiente boa. Então ele tem esse jogo, né? A terra tem esse movimento. Sem contar também que na segurança. Uma casa dessa, na alvenaria tradicional, com as lajotinhas, se você mete uma ferramenta ou até mesmo um tiro, vai ultrapassar a parede. Numa parede dessa de adobe, no caso dessa aqui, construída toda do adobe de 12 por 12, matéria massada, prensada, né? Não é qualquer armamento que uma bala atravessaria uma parede dessa. Sem contar na acústica também, que é muito boa. Ressalta a importância do tipo de material, da matéria-prima que a gente se utiliza também na produção do adobe, né? Neste caso, nós que viemos da cultura do campo, que não teve tanto, digamos que o acesso da análise do solo e de tudo isso, a gente tem muito essa praticidade no pegar da terra, do olhar na terra e já saber, essa aqui dá um adobe resistente, essa aqui dá um adobe que não é tão resistente, né? A gente chega a conhecer pelo teste que a gente faz ao palpar, ao olhar a terra, daquele adobe que vai ter uma porcentagem de ganho e perca, né?
Por exemplo, tem matéria que você vai fazer, por exemplo, se for muito argilosa, tipo uns 90% argilosa, você vai ter uma perca de alguns adobos, porque ele vai ter trinca. Agila demais, ele fica, de certa maneira, os que não quebram ficam fortes, resistentes, mas ao mesmo tempo eles vai ter trinca no seu curar, né? No processo ali de sol, que ele vai secando, então ele vai quebrar muito. Se você tem muito arenoso, ele vai dar um adobe muito, digamos, perfeito, os detalhes, portanto, fraco, ele é frágil, ele no movimentar, ele vai estar quebrando muito. Uma terra de 30 a 40% arenosa seria a terra mais indicada para que você pudesse fazer o adubo para uma construção. Porque daí você teria uma resistência boa no material, teria pouquíssima ou quase nada de perca, né? Porque seriam 100% inteiros, isso eu falo de prática do que eu faço, assim. E disso trago assim que você vai ter aí de 40 a 30% de economia, trazendo a comparação de uma construção na bioconstrução, no campo da sustentabilidade com o adobe, né, do que uma construção convencional, porque aí você tira vários gostos. Por exemplo, uma casa de adobe, você vai fazer ela, você não tem a necessidade de estar rebocando. Então você já tira aí caminhões de areia, de cimento e de mão de obra, né? Você não vai ter que comprar uma tinta específica que vai gastar 150, 80, até 200, 300 reais o balde. Você pode produzir a sua tinta, né, para fazer um acabamento. Por exemplo, usando só terra e água e cola. Você pega a cola branca e aí você tem uma proporção que aí a gente também tem ela mais na prática, né, no olhar, mas vamos se colocar, e se você coloca 8 litros de terra, 10 litros de água, por 1 litro de cola, por exemplo, você tem uma tinta para fazer um acabamento perfeito, né? E aí quando eu falo de tintura natural, tem, por exemplo, essa que vocês estão vendo aqui atrás, isso aqui é tudo terra. Essa coloração é de uma terra que se encontra do formigueiro, né? Isso é um formigueiro de chapada, que é essa terra vermelha mesmo, e aí você faz um acabamento desse. Essa outra terra de formigueiro, mas não é de uma chapada, é uma terra de formigueiro normal, assim. E aí você tem a tonalidade. E aí você pode brincar com os tons de terra que tem disponível no seu território, ou no amigo ali, no vizinho, e aí você tem um acabamento que fica belo, bonito e barato. Tipo, você vai pintar aí um lance de 3 por 3 de uma parede, você não vai estar gastando 30 reais. Uma parte do adobe também, que aí eu trago assim um pouco de desconstruir um mito que o adobe não serve para fundação também, né? E aí eu tenho aqui o exemplo de uma fundação que eu fiz com adobe. Isso você faz depois que você aterra, que você vem e faz esse acabamento que cobre o adobe, eu quero saber, e faz a viga bardrame, né? Eu quero saber como que isso vai sair daí, como que isso aí vai ser fraco, né? Como se fala aí na alvenaria convencional, que você tem que comprar broco, lajota, para que faça tudo isso. Então você pode construir uma casa assim, uma casa simples ao luxo, de adobe, com madeira, buscando meios sustentável, barato e aquilo que você tem disponível no seu território, na sua terra também. Temos aqui de amostra duas tonalidades, né, da terra do nosso adobe. Então, a tonalidade vai de acordo com a terra, com o solo que você tem disponível. Por exemplo, essa terra é a matéria da qual eu tenho do meu local. É uma terra mais arenosa, portanto, ela tem até uma tonalidade diferente. Essa já é uma terra que a gente compra, né, das pessoas, ou ganha de doação, pessoas que doam também. E ela tem uma tonalidade diferente devido à sua localidade ser diferente. Uma está aqui, a outra vem para aqui. Então, essas que fazem a diferença da tonalidade. Existe terra de várias cores, então você vai ter adobres de acordo com a terra do solo ali que você tem disponível para estar fazendo. Uma coisa que me ressalta também, importante falar do adobe, é que quando na construção do adobe,
Esse adobe é o que é com a forma que eu apresentei, que ele é 12 de altura, 12 de largura e tem 30 de comprimento, ele é um adobe mais para vedação. Então você vai construir e de repente você pensa em fazer um sobrado. Esse adobe, alto em si não se tem a alta firmeza de uma laje, de suportar um peso de uma estrutura, né, grande. Por quê? Porque ele é estreito. Mas um adobe desse aqui, que se você trazer ele para 10 centímetros de espessura, mas se trazer ele para 15 a 20 de altura, de largura, e pode ter a dimensão de 30 ou até mesmo de 25, 40, se você quiser, isso é auto segura a onda assim do peso da estrutura. Aí você se dispensa usar uma coluna, usar uns pilar de madeira, entende? Tipo, isso, a questão da forma, tanto que você faça a sua forma da forma que você acha adequada. Se a pessoa me pede para fazer, eu quero 1000 adobe de 40 por 30, eu vou fazer outra forma. Você vai fazer adobe, por exemplo, que em vez de ser um retângulo, você vai ter ela quase que um retângulo, só que aqui ela tem um canto chanflado. E que vai funcionar bacaninha, você faz várias artes que ela nas paredes. Você vai ter ele também, ao invés de ser retângulo assim, você vai ter ele quadrado, tipo 12 por 12 por 12, ou 30 por 30 por 20, tipo, entende? Tipo, é brincar com o barro, é dar forma àquele barro que você está pisando. Sendo assim uma das partes mais importantes que os bons mais velhos Calunga ensinaram, se você vai fazer adobo, é pé no barro, né? É terra pisada. Então, com todo respeito à nossa mãe terra, você tira a sandália e começa a sentir a energia. No meu caso aqui, eu estou trabalhando com a terra que ela foi amontoada. Essa terra eu não vou escavar no chão, né? Então, com isso, ela está aqui já tem um tempo, eu vou fazer todo esse processo de estar desmanchando, né? Fazendo para que ela fique de uma forma mais farinhada. E aí ela vai ficar nesse processo, isso aqui eu já fiz, né? Para nós dar uma andadinha mais. Aí então é a hora que a gente vai colocar a água. Aí a gente começa o processo de estar pisando na terra, pisando no barro. Isso é meio que a gente vai colocando na base do olhar mesmo, do sentir, né? E aí você começa a pisar, e aí você vai pisando de acordo, se tiver seco, duro a terra, você acrescenta água até chegar à textura, né? Ou se tiver mole, você vai colocando terra também. Meio que não temos assim uma medida exata. E esse processo todo, quando é feito com o mutirão, né? Como nas nossas comunidades é de costume, aí você está fazendo aqui, claro, num espaço maior, e as pessoas estão cantando, né? Estão assoviando e o processo está andando. E aí você vai brincando, vai sentindo. Isso também está uma conexão com a nossa mãe terra aí, né? E aí quando mais bem pisado for o seu barro, mais resistência o seu adobe vai ter. Então se você só joga água, mistura ele de qualquer jeito, esse adobe não vai ter uma resistência tão boa. Porque ele não vai ter a mistura aqui da ligação, de desmanchar essas bolinhas que tem de barro.
Então, quanto mais o barro pisado, mais bonito você vai ter o acabamento do adobe, mais resistência ele vai estar tendo também. Tá no ponto. Porque ele já... Você vê que ao meu puxei ele da enxada e coloquei, ele fica, ele não tá mais desmanchando, né? Se ela tivesse muito mole, ela não estaria no ponto de ir para forma ainda. Porque ela, se colocava lá na hora de tirar, ela ia esparramar no chão. E se tiver dura demais, ela não vai preencher todos os cantos da forma. Então aí a gente vai começar o processo de estar levando essa massa para o terreiro, que é aquilo que eu apresentei. Então agora tivemos a utilidade da enxada, né, das ferramentas que foi apresentada, e para isso serve também a pá. E aí é importante que quando a gente vai começar também o processo, dar uma molhada nessa ferramenta, né, a nossa forma. Porque ela molhadinha vai ter uma facilidade de soltar o nosso barro dela, né? E aí você vai ter um adobe muito mais bonito, com os acabamentos mais perfeitos. Uma parte que é importante também na produção do adobo é você dar essa prensadinha do barro na forma, né? Que ele vai preencher todos os cantos. E vai, se terminar, vai fazer uma casa, vai ter uns acabamentos mais precisos. Na comunidade também, era bem comum as pessoas colocar adubo, né? O esterco, o cocô da vaca, do cavalo ali para dar resistência também ao barro. De repente tinha um barro que seria muito, digamos que fraco, quebrava muito, né? Quando você fazia o adobo. E aí eles acrescentavam esses ingredientes aí, palha como capim ou mesmo o esterco da vaca para ganhar na resistência do adobo. Então a gente tem a marceira, que é o barreiro, onde você se prepara o barro, pisa o barro e aí se traz até o terreiro. O terreiro é onde você vai estar dando forma a esse barro, né? Colocando na forma. Então é importante também que esteja um espaço capinado, martelado. Tem em situação que você coloca até uma lona, né? Para você ter um acabamento mais perfeito no adobo. Você coloca uma lona e faz o adobo em cima da lona, né? E daí você estando no terreiro, você faz esse processo, que aqui é o adobe pronto. Portanto, eles precisam de um período aí de uns 10 dias de cura. Então ele vai receber sol uns 10 dias, daqui uns 3, 5 dias mais ou menos, você pode estar virando ele de lado. Por que isso é importante? Porque daí ele não resseca muito um lado e o outro fica úmido. Ele vai secar por igual. E nesse processo ele vai amadurecendo por igual. E aí ele vai tendo uma resistência muito boa, né? E aí, em seguida, a gente tem um processo aqui dele já curado. Vamos se colocar aqui 10 dias depois dele feito aqui, ele está nesse ponto que você vai... O processo de pegar todo ele e pilhar um no outro, que é onde você vai estar cobrindo com a lona até no momento da sua construção. Mas se você já está com a base pronta, ele já está no momento aqui, depois dos 10 dias, de ir para a sua obra.
o agradecimento ao Fundo de Apoio à Cultura de Goiás, né, do estado aí, que foi através do projeto da Lei Aldir Blanc. E aí, então, eu quero deixar meus agradecimentos e um abraço a todos.